galera, estamos de volta para falar um pouco sobre o nosso futebol pernambucano, a última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual de 2013, uma rodada bastante importante, uma rodada que definiu os rumos da competição, definiu as semifinais, os cruzamentos, chaveamento aí das semifinais do estadual. Fala primeiro do jogo do Náutico, que foi até Serra Talhada, jogou no Nildo Pereira e venceu a equipe do Serra por 2-0, encerrando a sequência de 3 derrotas que vinha aí marcando essa crise vivida pela equipe alvirrubra, pela equipe de Conselheiro Rosa Silva. E ontem fez as pazes com a vitória, voltou a pontuar no Campeonato Pernambucano e não só pontuou, como também assumiu a vice-liderança do estadual, está passando aí a equipe do Santa Cruz. Ganha o direito de fazer o segundo jogo nos aflitos, né? Que para muita gente esse negócio de fazer o segundo jogo em casa pode ser bom e pode ser ruim. Há quem defenda que quando você joga primeiro em casa, você pode fazer logo o resultado e só administrar o segundo jogo. Vamos ver como é que se comporta. Lembrando que pelo regulamento do Pernambucano, o que é que acontece com as semifinais? No primeiro jogo, vamos supor, o Náutico vence o Santa Cruz por 1-0 nos aflitos. No segundo jogo, aliás, no Arruda. Segundo jogo nos aflitos, o Santa Cruz vence o Náutico por 1-0 jogando nos aflitos. Então, 2 resultados iguais, uma vitória para cada lado pelo mesmo número de gols. Qual é o primeiro critério de desempate? Não tem prorrogação, não tem pênalti. O primeiro critério de desempate é número de cartões vermelhos recebido na soma desses 2 jogos. O segundo critério de desempate, número de cartões amarelos recebidos aí nessas 2 partidas. O terceiro critério de desempate, caso as equipes permaneçam iguais aí após esses 2 primeiros critérios, é sorteio. Então não tem prorrogação, não tem pênalti. Vale a regra do gol qualificado, ou seja, o gol marcado fora de casa, o prefeito de critério de desempate, ele tem peso aí, tem peso dobrado. Se o Náutico venceu o primeiro jogo no Arruda por 2-1 e perdeu o segundo jogo nos aflitos por 1-0, o Náutico avança à final do estadual. Essa é a regra, afinal, 2 partidas, um jogo de ida, um jogo de volta e no caso aí não importa mais, não tem mais gol qualificado, pode ser um time ganhar por 10-0 e depois perder por 1-0. Aí vamos para uma terceira partida em campo neutro que ainda vai ser definido onde é que vai ser. Voltando a falar do jogo do Náutico, foi o segundo jogo do Levi Gomes à frente do Náutico como interino. A partida foi acompanhada pelo Paulo Silas, o novo comandante alvirrubro, das arquibancadas do Pereirão, e o Náutico mudou a postura, foi um time um pouco mais atento, um pouco mais confiante, um pouco mais agressivo. Com isso, fez valer sua superioridade técnica e derrubou a equipe do Serra Talhada, acabou vencendo a equipe do Serra Talhada por 2-0, com 2 gols de pratas da casa. O lateral esquerdo Douglas Santos e o atacante João Paulo, gol do Douglas Santos, um belo gol, 2 belos gols aliás. O Douglas Santos de falta, uma falta cobrada no ângulo, e o João Paulo recebeu um belo lançamento de Jones Carioca, teve tranquilidade para limpar o goleiro, tirar o zagueiro da jogada e finalizar 2-0, um resultado justíssimo aí conquistado pela equipe do Náutico. Também vamos falar do jogo do Ipiranga, que é o 4º classificado às semifinais, né? O Ipiranga se classificou de fato como 4º, com 19 pontos. Empatou por 2-2 com a equipe do Pesqueira, jogando lá em Santa Cruz do Capibaribe, no Otávio Limeiro. Independentemente, mesmo que o Ipiranga tivesse vencido a partida, vencido até com um placar mais amplo, teria terminado também na 4ª colocação. O técnico Edson Miolo, técnico da máquina de costura, classifica o Sport como favorito, mas acredita que sua equipe pode sim surpreender. Não acredito que o Sport vence com certa tranquilidade a equipe do Ipiranga. Se o Sport jogar como a torcida espera que ele jogue, os seus jogadores, se os jogadores alcançarem a capacidade técnica que eles têm, então o Sport deve passar com tranquilidade sim pela equipe do Ipiranga. Já que a gente está falando do Sport, vamos falar do clássico das multidões. Sport Santa Cruz Sport, jogo lá no estádio do Arruda, no Zé Rodrigo Maciel. Um jogo muito emocionante, a gente imaginava até que fosse um jogo equilibrado, como de fato foi um jogo de oportunidade das 2 equipes. Minha opinião, o Santa Cruz foi a equipe melhor em campo, tomou mais a iniciativa, esteve à frente do placar durante grande parte do jogo. Primeiro tempo, um jogo muito estudado, o Sport não conseguia fazer valer sua estratégia de jogo. Na minha opinião, o técnico Sérgio Guedes errou na escalação do time, errou a escalar o Sport com 3 volantes. Não acho que Tobi jogar na cabeça de área seja uma boa alternativa, acho que ele funciona como terceiro zagueiro, atuando como zagueiro da sobra.
como primeiro volante, não gosto das atuações do Toby, e o Sport ficou sem força no seu meio de campo, não tinha força ofensiva, e o esquema armado com 3 volantes, sendo eles Toby, Fábio Bahia e Marino, foi frágil, não conseguia aplicar a marcação que se esperava que o time aplicasse. Marcos Aurélio começou no banco e o Santa Cruz, por sua vez, o técnico Marcelo Martelotti, armou o time num 4-4-2 clássico, com 2 cabeças de área e 2 meias de criação. Apesar de não poder contar nem com o Natan, nem com o Renatinho, o Marcelo Martelotti colocou Raul e Jefferson Maranhão para tentar deixar mais ou menos a mesma função. Na minha opinião, o Raul hoje é um dos principais jogadores do time. Fez uma grande partida, mais uma grande partida, mandou no jogo no primeiro tempo, ele foi o grande nome do jogo, do meu modo de ver. Consegue distribuir bem as jogadas, não é um jogador que aparece muito, é um jogador relativamente discreto, mas tem muita qualidade de passe. Foi dele o primeiro gol, um golaço, um chute de fora da área, depois de bola trabalhada ali entre Denis Marques e Caça-Rato. 1-0 Santos. O Sport volta para o segundo tempo mais ligado, com Marcos Aurélio entrando na vaga do Marino, como a gente imaginava que seria, né? E como a gente imaginava que deveria ser desde o começo. E apesar de o Marcos Aurélio não ter feito uma boa partida, continua afirmando que, na minha opinião, ele não tem como não ser titular. Deu um pouco mais de movimentação, mas faltava um pouco mais de poder de definição ao Sport. Ainda assim, o Sport conseguiu empatar o jogo. Jogada clássica lá do Felipe Azevedo pela linha de fundo, dá voltando, o Roger acerta um belo chute. Sport empata 1-1. Na sequência, o Santa Cruz mostrou que é uma equipe muito forte dentro de casa, que consegue surpreender os adversários. Contou com uma grande fase que vive Denis Marques, que é um jogador de muita qualidade, acertou um golaço mesmo, um dos gols mais bonitos desse pernambucano. Esse gol do Denis Marques conseguiu driblar o Toby, que estava pertinho dele na marcação, driblou o Toby, acertou um gol no ângulo esquerdo de Magrão, um belo gol. 2-1, o Santa passou a administrar os resultados, jogando em contra-ataque, e o Sport não conseguia ter uma agressividade um pouco mais aguda, né? E o Santa desperdiçou muitas oportunidades de matar o jogo. Caça-Rato, Denis Marques, jogador do Raul, o próprio Raul, tiveram a oportunidade para vencer, para aumentar essa vantagem, não fizeram. Aos 45 do segundo tempo, o que é que acontece? Pênalti, um pênalti indiscutível, infantil inclusive, do Toso, jogada do Lucas Lima, pela linha de fundo, estava já perto do escanteio. O Toso foi muito infeliz, chegou sem pai nem mãe, chegou sem medida ali, derrubou o Lucas Lima dentro da grande área, um pênalti incontestável, bem cobrado pelo Marcos Aurélio, que deu números finais ao jogo, isso já aos 46 do segundo tempo. Então, um clássico das multidões recheado de muitas emoções. O ponto baixo, o primeiro ponto baixo, o Roger pode ter sofrido uma fratura no pé, sozinho. Ele começou a reclamar de dor, começou a mancar e está com suspeita de uma fratura no metatarso. Se for confirmada, 30 a 90 dias fora dos gramados. A gente torce aí por uma rápida recuperação do Roger, que é um excelente profissional, uma pessoa de bom caráter, e a gente sempre torce por essas pessoas. E a grande má notícia, o grande ponto baixo, fica sendo aí as cenas de violência que voltam a aterrorizar o torcedor pernambucano. E eu vou repetir, sem uma punição eficiente e sem uma ação mais efetiva em relação ao fim das organizadas, dessas gangues organizadas, vou colocar dessa forma, a gente vai perder essa guerra para a violência, né? São bandidos travestidos de torcedores. Torcedores de bandidos não tem que ser tratados como torcedores, tem que ser tratados como bandidos. E está faltando mais força ao poder público. A gente sabe que as torcidas organizadas foram proibidas de frequentar os estádios, mas nunca deixaram de frequentar os estádios. Continuaram com cânticos, só não estavam vestidos com seus uniformes, mas estavam lá presentes, e faltou um pouco mais de coerção ao poder público. Tanto o Ministério Público, o Juizado do Torcedor, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e a gente espera que isso acabe. Ontem, um colega nosso, o Guga Matos, fotógrafo do JC, foi atingido por estilhaços do vidro do carro do Jornal do Comércio, que foi atingido por uma pedrada, por vândalos travestidos de torcedores. Além disso, teve aquele péssimo episódio onde o ônibus do Sport foi abordado por bandidos que apontaram arma de fogo para os jogadores tiveram que mergulhar, mas o cinegrafista do Sport conseguiu capturar todas as imagens, e essas imagens estão sendo avaliadas para a polícia. A gente torce para que esses bandidos sejam presos e para que a paz volte a reinar nas arquibancadas de Pernambuco.
para que os estádios voltem a ser lugar de família e não de bandidos. Porque festa qualquer torcedor faz, que essa torcida organizada faz, porque faz festa dentro do estádio, mas eles fazem uma coisa muito ruim fora dele. Então, sou pelo fim das organizadas e pelo retorno da paz às nossas arquibancadas. A gente fica por aqui, você fica com a gente, acompanhe tudo no Super Esporte. Forte abraço, galera, até a próxima.